Ei, Yuri, que loucura. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Ai, Tô te Ana, mil ouvindo. perdões, me desculpa, eu não sei o que aconteceu. Você sabe, eu É, passei por isso recentemente, há um mês atrás, numa palestra da faculdade. E foi um horror, assim. Você imagina, uma palestra com 200 pessoas. E é ruim porque a gente deixa o link aberto numa tentativa de democratizar para o máximo de pessoas possível. E aí acontece, lógico. né? Que pena, né? Que tinha bastante gente, que eu vi que algumas pessoas me escreveram. Tinha até uma pessoa em Portugal que já foi minha aluna na PUC. Vamos ver se É, vão entrar. Você está passando por e-mail para eles? eu fiz a devolutiva por e-mail de todo mundo e, Uhum. e assim, é Mas você aguardar eles irem tá. entrando, as pessoas que não Mas tinham, você, né, aquele link suspeito. mas aquele outro que você mandou, eu não conseguia entrar. Você mandou esse último, Eu então. Você mandei mandou esse último três. agora, eu mandei Tá, esse tá último bom. agora, que aí é só realmente para aquelas pessoas que estavam e não. Eu tô só esperando o rapaz ali para entrar para poder fazer essa introduçãozinha de novo. E de qualquer maneira, assim, a gente tá gravando. Eu te peço mil perdões, assim, porque Não, imagina, aconteceu, que coisa, né? Eu só não posso passar das 6h30, porque eu tinha um compromisso, não sei nem se eu vou conseguir chegar agora, porque eu não achei tá que era tudo das... bem. A gente só grava, a gente só faz um pouquinho até umas 6h15, tá bom para você? Porque a gente já tinha um Tá tempo ótimo. gravado aqui. E aí, de qualquer coisa, eu também interajo mais e falo mais e te peço perdão. E aí, quando puder, a gente faz um NEC Convida com você pessoalmente aqui com a gente, que aí não entra ninguém, Vamos fazer pessoalmente, vai ser ótimo. não entra ninguém, deixa só eu. Eu, eu vou adorar ir aí para Rio das Ostras. Ah, isso é um projeto que a gente faz assim, que tem muito carinho de trazer as pessoas, e aí com um número de. A gente traz as escolas, né? A gente trouxe o IF Campus, que tem licenciatura em teatro, porque a formação tem uma carência muito grande, né? Tem o pessoal entrando É aqui, eu só preciso fazer. importantíssimo, né? Esse ano a gente trouxe o Márcio Abreu, e ano Ele foi passado presencial? foi. Ah, que lindo! Foi, a gente conseguiu. E trouxe o Amir Haddad no ano passado. Que lindo, que Muito custo a gente lindo. conseguiu. E só o rapaz da Libra tá entrando pra gente. Deixa eu ver se ele já. Beleza. Quem que foi, Maria Clara? Quê? Pronto. Hum. Pessoal, desculpa pelo que aconteceu. A gente teve o link Eu não invadido. sei se todas as pessoas estavam. Eu acho que já tem um pessoal entrando aqui, que é o pessoal que estava realmente interessado. E aí a gente vai liberando aos poucos, conferindo aqui. A gente só vai pedir para não passar o link para ninguém. E. Aham. Eu até passei para as pessoas que me. Agora, para as pessoas que me passaram um zap que Aham. estavam. É, o Anderson. Bom, pessoal, a gente teve um problema, né? O link foi atacado por hackers, era um link que estava disponível. Dizer que a gente tem, que esse é o NEC Convida Ana Kifuri, dizer que é um projeto que faz parte da chamada pública 001/2024 da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Capacita Audiovisual. A gente tem a tradução em Libras como medida de acessibilidade. E aí a gente teve esse incidente, mas agora vai retomar com o resto de tempo que a gente tem dizer que, novamente, para as pessoas que entraram depois e que, devido a todos esses fatos, mas continua sendo um grande prazer receber a Ana Kifuri, que é uma pessoa que a obra dela me orientou muito, e aí eu já vou até fazer uma introduçãozinha, porque a gente que vem de uma formação de uma cidade do interior, aonde as coisas são mais coloniais, a gente na nossa formação, eu até que não, mas no início tem uma questão de ser portador de uma mensagem, de ter que emocionar, que é uma coisa um pouco arrogante até depois, porque a gente fica impressionado com isso. E aí, no momento que eu vi, são duas pessoas que me orientam muito
no trabalho que a gente desenvolve no NEC, o Márcio Abreu e a Ana Kfouri, de uma lucidez que no momento que a gente olha, a gente fala assim, ah, não, não precisa. A gente pode relaxar aí pelo texto e pelas nossas forças. E eu, quando encontro a obra da Ana, isso estudando no Rio na época, eu passo de uma coisa, nossa, que terror que é entrar em cena. A gente às vezes entra em cena tão carregado dessa questão de ser portador de uma mensagem que quer que acabe logo. E isso acaba comprometendo o nosso trabalho. Aí quando eu li a obra da Ana, eu falei, ai, que maravilha. Podemos ir por esse caminho aqui. Ai, que bom te ouvir. Mas é porque é isso. O Rufino, ele fala uma coisa muito importante, né? Que uma das tarefas da educação né, que se faz como descolonização, né? Exatamente tem que passar por uma desaprendizagem dos cânones, né? Então, não é a gente negar, né, a tradição ocidental, né, que eu estava falando, da minha técnica que ela foge, que ela escapa, né, dessa epistemologia ocidental muito calcada, né, nas dicotomias e nas hierarquias, na valorização de coisas, né, em prol das outras, a teoria sobre a prática, a ideia sobre o corpo, né, submeter, e que tem a ver então, com isso que você está falando, exatamente, do ator não ser um corpo submisso à ideia, submisso, o corpo não é um instrumento de expressão, que é um clássico do teatro moderno, falar que o corpo é um instrumento de expressão. Então a gente tem que desaprender esse cânone, não é negar a tradição teatral eurocentrista, não é negar, mas é destronar. O Rufino fala isso muito bem, é destronar. Existem outros caminhos. Não existe uma escola única de teatro, é assim que se faz, e essa é a mais importante, e a gente se submete a ela. Então, quando eu falo que a minha pesquisa trata da relação corpo-palavra de uma maneira crítica, é nesse sentido, crítica a isso, a gente ter o olhar dessa crítica, dessa dicotomia, dessa inferiorização do corpo, dessa submissão do corpo, e intensiva, para trazer o campo intensivo da arte, o campo da sensação, e não o campo intencional, que é o campo hegemônico. Exatamente isso que você estava falando, Yuri. O corpo portador de uma mensagem que vai passar, além de ser prepotente, comandante, está sendo comandado, ah, na verdade, né? Não está comandando nada. Então, todo o meu trabalho é estimular atrizes e atores e performers a acessarem as forças do corpo, a não fazerem força, a acessarem a si próprios através da respiração e não da psicologia. Sair desse campo hegemônico da condição psicológica, que tudo tem um porquê, que tudo tem que entender como se fosse você e o mundo. E isso acontece com a palavra corpo e palavra. Então, o que que acontece com o ator? Ele tem que dominar a palavra, entender tudo que a palavra quer dizer para poder passar para os outros. Então, isso tem que ser desconstruído, e cada vez mais isso está sendo desconstruído, mas precisa ser partilhado na base de ensino de um modo geral. E na atuação também, para a gente também não perder tanto tempo para colocar, então, o corpo vazado, nesse sentido, o corpo como potência, a palavra como potência, então é um corpo a corpo, é um corpo a corpo, você não vai dominar a palavra, é um corpo a corpo, e que você fala, a partir da fala, de se trabalhar na materialidade da língua, você, pela escuta, você vai ouvir, você aprende a se ouvir também e convocar a escuta do outro e não entender para falar. A compreensão ela é muito mais bonita quando ela provoca um pensamento em ação, não aquilo que está entendido acabou, não tem mais graça. Então, essa coisa muito mastigada, tudo muito entendido, muito explicado, que é desse campo hegemônico para poder se falar, acaba com essa relação intensiva da palavra que eu estou trazendo e que é o que eu convoco atrizes e atores. E o corpo não é um instrumento de expressão, o corpo é potência, o corpo não é mensageiro e nem a palavra é a mensagem. Então, começar a entender que quando a gente fala, a gente está promovendo a partir da fala
uma energia sonora, campos sonoros, plásticos, rítmicos, semânticos, sim, mas não é antes, você não pode entender antes para falar. Você vai entendendo junto, você vai entendendo depois, quiçá, você não entende de tudo. A semântica, ela é uma abertura, a palavra é uma abertura de campos semânticos e subjetivos, você está vazando. Por isso, o corpo vazado, a tua subjetividade vaza, ela não é algo fixo que você vai falar, olha, eu sou assim, eu penso assim. A gente não está pensando o mundo é desse jeito, a gente está fazendo o mundo abrir, as questões abrirem, para a gente poder discutir, para a gente poder estar em relação com essas forças. No audiovisual, é a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, mas toda a minha, o meu esforço, a minha micropolítica, também é destronar essa questão da emoção no audiovisual e de passar mensagem e do ator ser sempre. E o ator trabalhar num campo relacional e pensar as forças da imagem, ter a imagem como um pensamento chão, um pensamento, né? Tem força, tudo são corpos, corpos sonoros, as cores, a plasticidade, a luz. Não é só o ator. Então, o ator ele tem que estar, por isso que na imagem fica muito gritante, porque a espacialidade é muito pequena, você trabalha numa espacialidade muito pequena. Então, essa sensação de uma espacialidade pequena, se você está em relação com isso, você começa a entender esse menos, esse esvaziamento que a imagem exige. Não assim, ah, então não posso mexer. Ai, porque eu não posso, porque no teatro é uma coisa e televisão é outra. É muito equivocado pensar desse jeito. É lógico que são linguagens diferentes, mas nem todo teatro é assim. Por que que o teatro, como diz o Cantor, o teatro se faz em qualquer lugar, até no teatro. Né? O teatro não significa só um palco italiano e que eu vou colocar sempre minha voz, então por isso, ai, não, não, existem milhares de modos de produção de teatro, né? Numa sala, na rua, pequeno, próximo. Eu mesma já fiz, né? Milhares de convocações ao público, né? Já pus público deitado, porque eu queria exatamente destronar a questão do visual, da visibilidade, ser a coisa mais importante, promover a escuta, no preguiça. Então, a imagem é isso, é você entender, é estar com a câmera, pensar um corpo a corpo, isso que eu falei, o pensamento corpo continua, obviamente, é lógico que as dramaturgias vão ser diferentes, porque a gente está falando de um campo audiovisual, que é muito mais no mercado, né, de contação de histórias, acho que o teatro tem outra liberdade, não que a imagem não possa ter, pode, mas aí tem que ser mais experimental, tem que, enfim, ser um cinema independente, né, dessas questões mais mercadológicas. Mas esse campo relacional, então, se você está numa espacialidade pequena, então você não precisa falar para ninguém entender. Nossa, não, você pode continuar a falar com trabalhar na materialidade da língua, é bonito isso. Então, mas você pode ter volume na voz, esse volume que chega até aqui perto. Então, é só você começar a compreender esse estado relacional de forças, né? Das dramaturgias, porque não é você compreendendo tudo que você vai cativar um telespectador, é ao contrário, é muito do que emana da gente, já emana muito, um rosto é muito forte, né? O Deleuze fala uma coisa bonita, que quando o pintor vai pintar, acho que no livro, né, no Corpo Vazado, eu coloco esse exemplo, que ele não tem que pintar, ele tem que desobstruir antes aquela tela, porque a tela não está em branca, tem tanta coisa já dada que ele tem que esvaziar aquilo. E é a mesma coisa com os nossos corpos, né? Quando a gente está estudando coisas, esses conteúdos que você estuda e que são importantes, essas referências, elas te atravessam, não pode ser um acúmulo. Não pode ser uma coisa que você vai carregar no teu corpo e aí você vai colocar, agora eu vou passar tudo isso que eu entendi. Não é disso que se trata. Então, além desse campo relacional, de você compreender essa espacialidade apertada, sempre, pode ser corpo inteiro, só rosto, você está sempre com essa sensação dessa espacialidade próxima a você.
Então, você vai agir e vai entender as forças que estão agindo dentro dessa espacialidade pequena. Você, até esqueci do que eu ia falar, além dessa questão da espacialidade, que é ir dando a ver, você vai dando a ver. Então, se você está fazendo um personagem, esse personagem começa a aparecer. Você tem que se libertar dessas coisas de não ler assim, começar a fixar. Você não é fixo mesmo, né? Então, e essas aparições são frequências. Então, tem um entendimento, obviamente, que sim, mas é um entendimento que ele é atravessado por várias forças da intuição. Então, quando você trabalha com a respiração, você traz o ator próximo a você, você trabalha com uma presença, com uma captação de presença muito importante, que está colada na ausência por sermos corpos vazados. É uma presença pela respiração que te liberta um pouco da cabeça, do domínio do racional, do domínio de querer acertar, da, da- de, sabe, de fazer. E ajuda muito na TV também essa aproximação de você, aproximar para escapar, aproximar para escapar, aproximar de você, porque você repete várias vezes, várias vezes, várias vezes, que é diferente do teatro, uma repetição que se faz para você realizar uma travessia na hora do espetáculo. É diferente. A repetição na TV é aquele dia que se repete, às vezes, 10, 15 vezes uma cena, no dia seguinte já vai ser outra cena, outra cena. Então, essa conexão com você mesmo, essa concentração de captação de forças e não de desperdício de forças, de querer fazer, de extrapolar. Então, são todas estímulos e todos uma articulação que, que passa pela compreensão, que passa pelo afeto. Eu misturei muito, né? Colocando as coisas, porque também tem pouco tempo, eu resolvi falar de uma maneira que, para deixar bem claro, que é um pensamento-corpo que atravessa o meu pensamento em relação à atuação. Então, é óbvio que é diferente. Você está num palco, você está na TV, você está no cinema, mas o campo relacional não é isso que vai te deixar. Não pode ser duas coisas. Ah, não, então estou fazendo TV. Não, você está muito teatral, porque isso é dentro de um pensamento hegemônico que estão falando, porque o teatro não é feito dessa maneira. Todos os teatros. Então, o ator tem que começar a ficar cada vez mais crítico, mas com consciência de potência, que é de potência do seu baixo ventre, aliviar a cabeça, trazer para si, conseguir realizar no ato presente, não ficar preocupado, agora eu tenho que me emocionar, porque se você está em presença, de repente vem a emoção. Ou não, mas se está em presença é melhor do que você forçar para tal, que eu chamo da comoção do corpo. Que se você se acostuma a trabalhar com respiração ou num campo sensorial, sensório, você vai estar sensibilizado para as coisas, para as questões afetivas e tal. Isso vai se dar muito mais numa horizontalidade do que como uma finalidade, entende? Não sei se Sim. a gente É, abre um pouquinho. te perguntar sobre a questão da preparação para o audiovisual mesmo que você faz e para as séries, por exemplo. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho como é esse papel da preparação de ator, da preparação dessa atuação para o audiovisual. Se existe um diálogo entre você e a direção, que não é uma questão só estética, mas assim, de como vai ser a temperatura daquele trabalho. Porque, por exemplo, você fez a preparação de Desalma, por exemplo, né? Que é bem denso, que tem uma estética Uhum, bem densa e para outras coisas, assim. Você entendeu mais ou menos a minha pergunta? entendi. Não, entendi, posso te responder. É um mundo, né? Assim, eu não posso te falar a preparação é uma coisa. Eu posso falar da minha experiência. E cada preparação, ela é diferente da outra, que nem você. Você vai fazer uma peça, vai fazer outra, você vai pensar aquilo. Mas, no geral, o que eu acho muito importante para uma pessoa que vai preparar
É uma compreensão, um diálogo muito aberto e direto com a direção, porque a direção vai ter a concepção, você tem que entender. Então, no Desalma, que você citou, era muito claro. Para mim, essa concepção do mistério, esse lugar que era uma série sobrenatural, mas a gente não pensava tanto no sobrenatural, mas mais de uma estranheza, de uma percepção das coisas de um entorno. Então, não trazia muito uma fala coloquial, trazia uma estranheza, uma fala às vezes mais esgarçada. Então, você trabalhar nessa linguagem de uma estranheza, de sempre de um pressentimento, você vai conduzir de uma maneira totalmente diferente de outras coisas. Eu estou conduzindo, estou fazendo agora o Volta por Cima, a novela Volta por Cima. Então, já é uma coisa que tem um outro ritmo. Então, você vai trabalhar, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem ali que não é só humor, porque a novela dá sete, mas tem poesia também, tem vários núcleos, não fica tão desconectado, isso é só humor, mas trabalhar muito, aí você, pelo texto, você vai percebendo, né? Essa agilidade, trabalhar fluindo, né? Fluindo as frases, porque tem um cotidiano ali gerando, tem o subúrbio, tem vida, tem intensidade, mas sempre dentro dessa espacialidade. Às vezes, né, os atores querem muito expressar muito, então entender se você está conectado com o seu corpo, você coloca essa força em algum lugar, você perde esse desespero que dá. Gente, não estou fazendo nada porque quero pôr para fora, porque algo está agindo no corpo, né? Você joga as forças por baixo do ventre, você. Tudo é corpo, é corpóreo. Então, essa sensibilidade corpórea, essa energia corpórea, que é muito importante, ela age em todos os lugares. Agora você vai de acordo com a linguagem, né? Mesmo assim, na novela tem lugares que são mais poéticos. Poxa, aqui tá vendo? A própria cena pede que a gente pode ralentar mais o texto. Então é um diálogo que eu tenho que entender muito a direção, Yuri, para poder trabalhar com os atores. E geralmente os diretores vêm junto antes, isso é muito importante para quando entra no set, eles já viram a preparação, eles acompanham às vezes as leituras, já estão juntos para não ficar aquela coisa dissociada, de repente, e nem eu não posso, apesar de eu colocar totalmente o meu pensamento corpo, como eu falei, é dentro de uma concepção que é da direção artística, né? Essa cena é coloquial, essa aqui é uma linguagem realista, a outra, né, tem toda uma estranheza, e você vai nesse diálogo para você estar junto, né, dentro de um coletivo que se forma enorme. Então, é muito importante acompanhar, ouvir a direção, trazer a direção na preparação e depois fazer essa ponte para o set, sabe? Tá junto, porque também a preparadora ou o preparador é a única pessoa que está olhando só o ator. Então, para o ator é muito importante isso, porque né, são várias forças agindo da pessoa que está olhando só a fotografia, só o figurino, a caracterização é muita coisa, né, acontecendo. E o preparador está olhando só o ator. Então, ter esse diálogo com a direção é muito importante. Que às vezes você está do lado do diretor e fala, não foi bom aqui. Você tem que ter também agilidade, sensibilidade para falar na hora. Dá para repetir isso aqui? Ou posso falar com o ator ali? Você vai e fala rapidamente uma coisa que você já criou uma conexão com o ator para falar tão rápido. Que a preparação tem que ser antes, na hora é tudo muito rápido. Então, assim, é uma empreitada, assim, muito, que exige muita sensibilidade, muito empenho, e, mas é isso, esse diálogo com a direção, assim, junto, tá, Yuri? Não sei se eu te respondi, acho que sim, né? Sim. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Ana? Eu gostaria. Claro. Oi, Ana, tudo bom? Marcelo, Tudo, prazer. Marcelo. Prazer. Então, eu estou pegando aqui a sua palestra e aí estou vendo você falar muito com relação à respiração, para conseguir trazer sensação, espacialidade, onde estiver atuando. Mas o que seria isso especificamente na prática, assim? Porque eu já vi pessoas
tem a teoria de trazer respiração para buscar certas emoções. É isso que você está falando? Ou é mais do ator ser mais consciente? Não, não, a respiração por uma questão de aproximar de si, né? Se você começa, então, a respiração para um esvaziamento que a imagem exige, ou o palco, né, ou estar em público. Então, a respiração como um estímulo a você se aproximar, a esvaziar e, ao mesmo tempo, potencializar. Então, você esvazia muito mais nessa área da região external, você potencializa muito mais na região do baixo ventre. Então, primeiro você faz a respiração de esvaziamento, então eu trabalho muito com expiração e depois com potencialização, porque não adianta você perder energia corpórea, né? Não é a questão de perder energia, mas é esvaziar. E aí depende muito, às vezes, como um aquecimento, de trazer a voz para o peito, de descer a voz, então sempre começo com respiração, às vezes para um pouco de concentração, porque na hora tudo que acontece na hora é a travessia que dá. Não adianta, entendeu? Então, eu trabalho com respiração muito antes e, às vezes, sim, com atores um pouquinho antes de entrar em cena, porque, antes de tudo, traz uma energia corpórea, né? Uma coisa que não fica aqui no mental. Ah, então agora a respiração ajuda. Então, tem muitos atores que gostam também de fazer essa respiração um pouquinho antes de entrar em cena, para entrarem com quase que, como é que eu vou te falar? Preparados para realizarem a travessia e não preparados psicologicamente para esvaziar, para estar com o corpo e às vezes, sim, como você falou, mais acelerado. Então, se é são cenas mais fortes, eu trabalho com a respiração cachorrinho, com tensionamento, ou ao contrário, mais esvaziamento. Aí depende muito. Mas eu uso muito, eu trabalho muito com isso antes da cena também, na própria preparação, tá? Até para falar, para ouvir, porque eu trabalho muito com a materialidade da língua. Então, a respiração tem a ver com fôlego na fala. E eles trabalharem, né, com isso, com densidade, com volume na voz, e sempre antes de pegar a voz, a respiração sempre inicia esses trabalhos. Ok, Alguém obrigado. Essa mais? expressão vai ser ensinada hoje ou só mesmo Imagina. no presencial? Ah, vamos fazer uma presencial aí, gente. Eu adoraria, Vamos, porque, poxa, é outra coisa. vamos sim. Eu sou do Rio, nunca consigo. Eu sou do Rio, nunca consigo ir pro aquele quando você dá aula lá na Biblioteca Parque. Nunca sou selecionado. Ah, eu sempre faço do mercado. Ah, meu Deus, tem que falar lá. Já me inscrevi, que não sou eu que faço a inscrição, mas eu vou dar uma agora, 2 e 3 de novembro, em Friburgo. Vou dar um intensivo em Friburgo, pelo Parque de Ideias. Só para vocês saberem, tá? Ah, legal. Mas no Ah, Rio, não sei não. quando eu vou dar, porque até abril eu estou na novela, não vou dar antes de abril, entendeu? Mas aí, se Marcelo, né? Coloca lá, já me inscrevi não sei quantas vezes. Pode deixar. Essa do Parque de Ideias, eu também estou no time do Marcelo. Eu faço sempre e eu, quando vejo, já acabou a vaga. Sempre tem um anjo bom que comenta assim: não adianta que já acabou a vaga. Mas essa de Ai, Friburgo, meu eu vou fazer o Deus. possível que Friburgo é aqui pertinho. Bom, pessoal, Tomara. entre todas essas questões, a gente conseguiu trocar essa ideia com a Ana, o pessoal daqui que era mais próximo. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Ou, ou a gente já pode se encaminhar, enfim, de todos esses contratempos, a gente tem o nosso horário, né, para poder cumprir o tempo que a gente combinou. Eu queria te agradecer, Ana, agradecer a todas as pessoas que vieram. Felizmente a gente não conseguiu colocar todo mundo, né, as pessoas se dispersaram, mas creio que tudo que você falou vai surtir um ótimo efeito em todo mundo que assistiu e vamos pensar aí numa possibilidade da gente te trazer pessoalmente para cá, que a experiência é outra, a troca é maior e a gente troca mais essas ideias, tá bom? Muito obrigado, Ana. Ah, vai ser ótimo. Obrigada também. E só para não deixar de comentar a loucura que aconteceu hoje, mas são os tempos, né? Esses tempos atuais muito
E ao mesmo tempo é muito legal a gente poder também trocar no online, né, no virtual, mas a gente sofre esse tipo de susto. Então, eu agradeço a atenção de vocês, Yuri, de todas as pessoas aqui, e qualquer coisa vamos trocando. Vamos sim, vamos sim. Mais uma vez, desculpa, pessoal, mas é isso, é tempo de barbárie. A gente não pode achar que não acontece com a gente, né? Mas enfim, foi Que loucura, ótimo. né? As pessoas estão ligadas, né? Então, É, é. que loucura, que loucura. Obrigado, gente. Eu vou Tá encerrar bom. Muito aqui. obrigada, viu, gente, pela atenção. Tá. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Beijo, beijo para todos. Obrigada também.